Boa noite, pessoal. Muita paz, muita luz. Prazer estar aqui com todos vocês. Pessoal aí de casa, sempre dá um feeling aí se a imagem e o som está chegando legal para todos vocês. Bom, a palestra de hoje é: qual é a verdadeira natureza dos seres extraterrestres? Muito bem. Quando você é uma pessoa materialista, altamente materialista, como os militares, como a ciência, cientistas, como todo aquele pessoal que investigou ufologia desde a década de 50, né, desde as primeiras aparições de 47, a ideia da queda de Roswell, o descobridor caindo, ET morrendo, corpos de ET mortos, entendeu? ET capturado lá em Área 51. Né? Então, esta é a visão mais primitiva que você tem de um extraterrestre. E outra visão primitiva que você tem de um extraterrestre é: eu conheço o ET que veio de Orion, o meu é arcturiano, e o meu é pleiadiano, aqueles vieram das Pleiades e tal, saca? Nós vamos tentar destruir todo esse conceito primitivo, na qual foi montada toda uma percepção e uma visão dos seres extraterrestres aqui na Terra. A maior de todas as percepções tolas é que os extraterrestres precisam de nós para alguma coisa. Sabe, vem aqui pegar DNA, fazer híbrido, abduzir as pessoas, porque precisam de material genético para que a raça deles... Tem tanta bobagem na internet e livros escritos sobre isso. ETs do mal, né, que vem aqui invadir a Terra, comer criancinha. Pô, invadia na época lá dos egípcios, então, né? Só tinha arco e flecha, né? Entendeu? Então, tudo é uma visão bastante primitiva, até da nossa própria natureza, nosso papel aqui na Terra. Então, nós vamos tentar mudar isso. Então, nós já vamos começar com uma visão completamente... Aí é por isso que aí os americanos, né, como são 100% materialistas, então veja bem, os americanos têm um programa aí no History, né, sobre os mistérios do rancho Skinwalker. É você tentar estudar eventos e fenômenos que são transcendentais com a cabeça materialista. Vocês não vão entender nunca o que está acontecendo ali. E da mesma forma, estudar um fenômeno que não é material, é transcendental, com a visão materialista, que é a ufologia. Né? Então, você jamais vai atingir a verdade do projeto. Você vai ficar na periferia do negócio. E não vai aprender nada sobre o assunto. Então, a pergunta é, antes do que é o extraterrestre, a pergunta é: o que é o extraterrestre? O que é um ET? A pergunta primária, antes de você fazer essa pergunta, você tem que fazer essa pergunta: quem e o que sou eu? Tá? Essa é a pergunta primária. Não adianta você querer entender de Deus se você não sabe nem quem é você. É o que o Lao Tzu sempre falou. O Lao Tzu fala no primeiro texto dele lá, do Tao Te Ching. Você é um bosta. Vou resumir o que ele falou, tá? Fazer uma tradução no texto, trazer para o brasileiro, para o tupiniquim atual, certo? Ele falou assim: você é um bosta, você não sabe nada, você é um merda, você nem cocô, você entende que quer fazer modelo de Deus agora. Você nem sabe quem você é. Você vive 24 horas com você mesmo, você não sabe nem quem você é, de onde você é, nem o que você está fazendo aqui. Agora, com toda essa capacidade intelectual que você tem, você quer fazer modelo de Deus. Quer entender de quem criou tudo, quem criou o universo. Você nem sabe nem quem é você que está fazendo aqui. Você que vive 24 horas com você. É óbvio que tudo que você fizer vai estar errado. Todo modelo que você criar vai estar errado. Então, por isso os taoístas não criaram nenhum modelo de Deus. Não existe modelo de Deus no taoísmo. Nem tampouco no budismo. O Buda foi muito inteligente. Certo? Agora você vai no judeu, não, o cara fala com Deus, Deus dá 10 mandamentos, né? Tem que amar a Deus sobre todas, sabe aquelas coisas? Você nem sabe o que é Deus, cara. Eles inventaram Deus lá. Você está entendendo? O meu é melhor que o teu.
Aí até hoje é isso, né? O meu Deus é melhor que o seu, né? Aí dá problema, dá essas guerras religiosas todas que temos aí. Então, quando você vai fazer uma análise, né? Então, em cima disso nós temos bastante material para tentar entender, desde a filosofia antiga, dos mestres antigos, né? Nós vamos ter que entender uma coisa aqui. Nós vamos fazer uma pergunta muito interessante aqui. O que é a morte? Né? Segunda pergunta. Existe vida após a morte? Se existe vida após a morte, por que a gente veio aqui? Não fica lá. Né? Vamos lá. Existe encarnação e reencarnação? Antes de vocês estudarem ufologia, vocês têm que saber isso. Se vocês não souberem isso, vai ficar igual americano estudando ufologia. Né? Fica não, vocês não vão entender nada. O ET não é um ser material, para começo de conversa. Né? Ele não é um ser material. Então não adianta você estudar uma coisa que ele não é, achando que ele é. Entendeu? Parte por aí. Bom, então, quando você começa a fazer esses questionamentos, aí vem todo o ensinamento dos grandes mestres do passado, né? Aí nós vamos pegar o nosso Chico Xavier aqui, o Divaldo, entender sobre cidades astrais, vida nos planos astrais, vida após a morte, certa cidade do nosso lar, tudo isso daí. Então, aí a gente constrói um modelo diferente do planeta Terra. Então, o planeta Terra é um planeta onde nós temos as pessoas... Opa! Nossa! As pessoas encarnadas na superfície da Terra, né? E os espíritos desencarnados vivendo, vamos supor, uma outra superfície. Uma superfície física mesmo, uma superfície que está a uns 500 quilômetros de altura. Mas mesmo assim, esses espíritos que estão mortos, eles podem ficar aqui ao nosso lado também, não tem problema nenhum. Só que para interagir com ele e perceber sua presença ao nosso lado, você tem que ter uma percepção especial, que é ser um médium, que é ser um clarividente, ter a terceira visão aberta, a audição também. Aí, se você for um indivíduo com essas características, não há diferença nenhuma eu interagir com você e interagir com gente que você chama que está morto. Porque você vê, ouve normalmente a pessoa como se ela estivesse igual, sentada com vocês. Se o espírito se sentar aí agora e começar a fazer pergunta para mim, não nota a diferença. Você está me entendendo? Esse é o ponto-chave. Então, é essa realidade que nós temos que entender do que é a morte, do que é existir espíritos. Só que quando você fala em reencarnação, você está admitindo que o espírito não nasce na hora do nascimento, que nem a Igreja Católica quer que você acredite. Então, nosso corpo não depende absolutamente nada da minha consciência, meu espírito, minha inteligência, do cérebro biológico. Então nós não somos frutos de uma evolução biológica, como Darwin quer dizer, como a ciência quer mostrar. Certo? Nós existimos fora da matéria, independente desse corpo biológico aqui. Existimos antes dele existir. Tá. Se existimos antes de qualquer corpo biológico, nós existimos antes de qualquer civilização aqui na Terra. Se nós existimos antes de qualquer civilização aqui na Terra, em espírito, de onde esse espírito veio? Essa é a pergunta que vai ser a próxima na história. Ok? Então, nós podemos partir de um princípio muito simples aqui. Se eu descobrir a minha natureza espiritual e transcendental do meu ser, que eu, na verdade, não morro, eu apenas abandono esta matéria densa que não me serve mais, pode estar doente, pode estar comprometida, eu abandono ela, eu descarto ela como descarto uma roupa velha,
e passam a existir somente com o corpo espiritual, num plano de uma dimensão que chama de espiritual, e interagir com outros espíritos. Tá? Então vamos ver outro planeta agora. Vamos lá na ponta da galáxia ver a mesma coisa. Tem um planeta X, lá na galáxia. E lá tem um ETzinho aqui também, né? O ETzinho do planeta X. Então, nós vamos ter que fazer a pergunta, porque para a maioria das pessoas, presta atenção, para a maioria dos casuístas, dos materialistas, o extraterrestre é um cara que desse planeta X aqui, ele avança muito a civilização e faz um disco. Ele faz um disco. Aí ele vai lá e monta no disco. Fica aqui dentro. E esse disco sai desse planeta e vem aqui na Terra fazer o quê? Né? Comer criancinha, invadir a Terra, invadir o planeta Terra. Né? Ele chega aqui todo. Essa é a visão que os americanos têm, que os casuístas têm de um ser extraterrestre. Que ele sai do mundo dele, porque ele avançou em tecnologia, avançou em ciência e conseguiu desenvolver navegação. É o Star Trek, é o Capitão Kirk. Né? Que sai daqui e vai encher o saco dos outros. Né? Vai levar a neurose humana toda para o espaço. Muito bem. Mas aí você vai fazer a seguinte pergunta, você que não é materialista. E esse ET, quando morre, o que acontece com ele? Ele morre também? Se ele morrer, nós vamos ter o quê? O espírito do ET. Se valer essa lei para nós, por que não vale a lei para ele? Então no planeta dele vai ter também um monte de espíritos desencarnados, que podem encarnar, reencarnar, depende do projeto daquele planeta. Né? Então agora vamos começar a usar a inteligência. O projeto Terra é um projeto super sofisticado, tem quase 8 bilhões de almas encarnadas, mais uns 4 bilhões desencarnados. É muita gente aqui. Então, isso aqui tem outras dimensões, e nós vamos ter uma inteligência maior aqui, né, que vai coordenar todo esse projeto aqui. E essa inteligência maior não está na matéria. Né? Vocês vão perceber que no universo, as formas de vida, elas sempre aconteceram fora da matéria. Elas não precisam da matéria para existir. A matéria só foi utilizada por um tipo de experiência para essa alma vivenciar. É um tipo de um projeto. Mas a verdadeira essência de todas as formas de vida no universo é viver nessas dimensões aqui, superiores. Então, quando acontece um projeto como o Projeto Terra, é exatamente inteligências muito avançadas, que já operam nas dimensões astrais superiores, nas dimensões espirituais superiores, e nessas dimensões astrais superiores, eles coordenam experiências em planetas densos na galáxia. Então, aqui também, você vai ter outros planos, e você vai ter um comando planetário aqui, ó, que comanda a experiência do planeta X. Comanda quem encarna, quem desencarna, análise kármica, mentores kármicos, exatamente o que acontece na Terra. Só se você ler assistir o Nosso Lar do André Luiz, você vai entender como é que funciona o processo de encarnação, reencarnação, morte, recepção, vai e volta. Né? Tem toda uma estrutura elaborada lá. E tem toda uma tecnologia avançada existindo no nosso lar antes de acontecer aqui na Terra, na superfície. Né? Então a pergunta que vocês têm que fazer é o seguinte, ó. Será que essas duas inteligências não estão interagindo faz muito tempo? As inteligências de comando? E outra, eles estão interagindo faz tempo, quem está na superfície não sabe bosta nenhuma de nada. É aquilo que o Lauto falou, né? Esses caras encarnados aí não entendem nem bosta nem merda. Estão na mais profunda treva, fechado na experiência planetária material. Eles não têm noção nem do que ele é. Né? Então, as inteligências maiores do universo nunca, presta atenção, nunca habitam planos materiais.
As inteligências avançadas do universo nunca habitam planos materiais. É um atraso de vida habitar planos materiais. Só se habita planos materiais para viver um determinado tipo específico de experiência para a consciência. Ninguém em sã consciência desenvolve tecnologias avançadíssimas no plano físico. Né? Então, a pergunta começa a ir mais longe. Se eu sou um espírito, se eu não nasci nesse planeta Terra, não preciso desse corpo biológico, de onde o meu espírito veio? Aonde eu estava antes da primeira encarnação aqui na Terra? Então, quando você faz essa pergunta, a coisa começa a ficar mais interessante. Você vai perceber que você podia até ser um ser do planeta X. Que em alma, quando morreu nesse planeta, pleiteou vir aqui para a Terra para viver uma encarnação na Terra. Então você passa a ser um ser extraterrestre encarnado na Terra. Com esta analogia, vocês vão perceber que todo ser humano encarnado na Terra é um extraterrestre.